Seja muito bem-vindo ao nosso canal Examinando a Escritura, onde nós estamos examinando as lições da EBD. E estamos na lição de número 2 desse terceiro trimestre, que tem por título A Porta da Fé se abre entre os gentios. Desde já, gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você possa se inscrever para receber as notificações de todos estudo bíblico e as examinações das lições bíblicas da escola dominical. Amém? Nós iremos tratar no dia de hoje sobre a lição de número 2, onde fala sobre a porta da fé se abre entre os gentios. Na lição número 1, vimos ali o chamado, a escolha de Paulo e Barnabé, através ali da operação, da fala, da escolha, da separação do Espírito Santo na vida daqueles santos homens de Deus. Mas partindo para a nossa lição, pegue caneta e papel e vamos para a nossa meditação, o estudo da nossa lição, para que domingo você possa estar ali na sua congregação, na sua EBD, ensinando aos seus alunos, ou quem sabe, até fazendo algum comentário pertinente com aquilo que você aprendeu aqui, juntamente conosco, em nome do Senhor Jesus. O nosso texto áureo, que está registrado em Atos, capítulo 13, e o versículo 47, diz: Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Então, vemos aqui o próprio Deus trazendo uma palavra para alguém que nós vamos descobrir ao decorrer do estudo da nossa lição bíblica, O texto áureo diz: Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Atos capítulo 13, versículo 47. A verdade prática diz: o propósito de Deus é que o evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Então, é uma verdade que nós temos aqui vista, O propósito de Deus em enviar Jesus Cristo para morrer por nós, pelos nossos pecados, é que o evangelho alcance todas as nações, independente de que nação seja, revelando que o seu desejo de salvar a todos. Essa foi a verdade prática da nossa lição. Hoje, que nós estamos aqui meditando nesta lição, talvez não sei que dia você vai meditar, mas para hoje, segunda-feira, Atos capítulo 1, versículo de número 8, diz que a missão aos gentios nasce da promessa do Espírito Santo. Isso nós vimos na primeira lição, onde o Espírito Santo escolhe a Paulo e a Barnabé para a obra que ele tinha reservado. Na terça-feira, Atos capítulo 11, versículo 26, diz que quem é formado em Cristo vive para anunciar o Evangelho. Então, quem é formado, forjado, tem o seu caráter forjado em Cristo, vive para anunciar o Evangelho. Não anunciar o Evangelho de qualquer forma, ou por ganância, ou por contenda, ou por avareza, como se tem se levantado muito em nossos dias. Mas anunciar o Evangelho de Jesus Cristo de forma gratuita, de forma com que as pessoas assim recebam o Evangelho de Jesus Cristo. Quarta-feira, a primeira porta que Deus usa para alcançar os gentios, está lá em Atos capítulo 11, versículo 20. Qual foi a primeira porta que Deus usou para alcançar os gentios? Então você vai ler esse texto e vai verificar qual foi a primeira porta. Quinta-feira, Deus planejou que seu povo fosse luz para as nações. Isso está lá registrado em Isaías 49, versículo 6. Deus tentou de várias formas com Israel, para que Israel assim fosse exemplo para as outras nações, E agora enviando Jesus Cristo e fazendo discípulos, eles agora faz com que esses homens e essas mulheres cheios do Espírito Santo sejam luz para as nações. Sexta-feira, o Evangelho é o poder de Deus para todo ser humano. E encerrando aqui a nossa leitura diária, sábado, Atos 14, 27, é Deus quem abre a porta da fé para os gentios. Agora sim, nossa leitura bíblica em classe está registrada em Atos capítulo 13, 44 ao versículo até o 52, é onde a nossa lição vai transcorrer para a nossa meditação, que diz assim: pegue sua Bíblia e abra em Atos capítulo 13, versículo 14 ao 42. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então veja aqui a importância. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então Paulo estava falando da palavra de Deus. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, ousadia do Espírito Santo: era misto que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. Então veja que eles estão ali anunciando o evangelho aos seus hermanos, aos seus contemporâneos, mas eles não quiseram ouvir, blasfemando e contradizendo o que Paulo dizia. Então eles ali partiram para os gentios. E no versículo 48 diz: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então aqui a porta começou a se abrir para os gentios. O que é os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus, Nós, brasileiros, nós somos nação gentílica,
Então, aqueles que não são da nação de Israel, não são judeus, nós somos considerados gentios. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais das cidades e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Porém, eles, sacudindo contra ele o pó dos seus pés, partiram para um Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então veja que eles enfrentaram perseguição, incitado ali pelos principais da cidade, levantaram mulheres religiosas e honestas, segundo a tradição da lei que eles tinham, para assim se levantarem contra uma perseguição contra Paulo e a Barnabé, e através disso uma porta se abre de esperança para os gentios. Então observe que a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela está registrada em Atos, capítulo 13 e capítulo 14. Logo após serem separados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhe confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, por volta ali de cerca de 46 e 48 depois de Cristo. Então, nesse período, acompanhados por João Marcos, discípulo também de Jesus, partiram de Antioquia da Síria e seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé. E eles avançaram até ali a Ásia Menor, anunciando o evangelho em Antioquia, de Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então toda a missão tinha um alvo, claro. Qual era o alvo? Alcançar os gentios e revelar o plano de Deus, abraçar todas as nações sob a luz de Cristo. Então esse é o assunto que nós veremos nesta lição, onde tem por palavra-chave missão. Então vamos para a primeira missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Então observe o envio missionário e o avanço da palavra. Então, observando, conduzido pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, que era a terra natal de Barnabé, como já falamos, e já evangelizada por helenista, aportando em Salâmina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu e também do grego. Acompanhados por João Marcos, seu cooperador, avançaram pela ilha de Pafos, assim a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência, obediência, sensível à direção do Espírito Santo. Então, observamos aqui a navegação de Paulo e Barnabé anunciando o evangelho por várias províncias ali da região da Ásia. O confronto com as trevas e a vitória do evangelho. Então, observe que quando a igreja se levanta para anunciar, fazer a missão, quer no seu bairro, quer na sua cidade, quer em outro país, ou em outro estado, sempre as trevas irá se levantar. Mas se os homens de Deus estiverem revestidos do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, o evangelho, ele sairá vitorioso. Então observe aqui em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, como já falamos na lição número 1, na lição anterior, também chamado de Elimas, que era um mágico e falso profeta. Hoje nós estamos vivendo esses dias aqui de pessoas que forjam milagres e falsos profetas. E ele resistia à pregação de Paulo e Barnabé, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem prudente, de ouvir a palavra, que era até o governador ali, considerado um prefeito, um governador da cidade. Certamente, esse Elimas, possuído pelo demônio, pelo capiroto, como assim pode-se dizer, recebia alguma quantia em dinheiro desse cidadão Sérgio Paulo aqui, Mas ele estava ouvindo a palavra de Deus, mas impedia que o procônsul ouvisse a palavra do Senhor. Então, cheio do Espírito Santo, Paulo repreendeu com autoridade, declarando juízo divino. Então, observamos aqui que aquele que sai para o campo missionário, ele precisa ter visão espiritual, ele tem que ter o dom de discernimento de espírito. Paulo viu certamente que aquele homem estava possuído por espírito de adivinhação. E logo ali percebendo, sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus, repreendeu com autoridade, declarando assim um juízo. Qual foi esse juízo? A cegueira que o atingiu confirmou o poder do evangelho e levou Sérgio Paulo a crer, que era o procônsul daquela região, maravilhado com a doutrina do Senhor, onde a luz resplandece e as trevas recuam. Então, aqueles que saem para levar o evangelho de Jesus Cristo com autoridade, é preciso ter o dom de discernimento, é preciso ter o poder de Deus na sua vida, para que as pessoas também creiam através dos milagres que este assim executa em nome do Senhor. Vamos partir agora confiando no poder transformador do evangelho. Então, observando, o encontro em Pafos revela que o evangelho ele rompe barreiras sociais e espirituais. Observe que Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra de Deus transforma mentes, corações e vida, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17.
Então, o evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis, como o Tiago registra em Tiago capítulo 2, versículo 14, versículo ao 26. Então, o evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis, que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé o evangelho. Então, a jornada agora avança para Antioquia da Psídia, onde a missão alcançará novas proporções. Então, veja que o caminho para anunciar o evangelho está sendo aberto por Deus, pelo Espírito Santo, para que as pessoas comecem assim a entender e a crer no evangelho. Então, em Chipre, o Espírito Santo abre a primeira porta de missão gentílica. Então, você pode compreender, você tem compreendido até aqui? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, deixa de onde você está falando e se você tem sido enriquecido através das nossas aulas, em nome do Senhor Jesus. Vamos para o ponto 2, que vai ter como título A Missão em Antioquia da Psídia, o Evangelho que ilumina. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Então, levantando-se na sinagoga, o apóstolo Paulo, dirigiu-se aos judeus e gentios, temente a Deus, e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Então, é necessário que aquele que anuncia o evangelho, ele tenha conhecimento do que ele vai estar falando. Ele tenha conhecimento do que ele crê, da história de Cristo, da palavra, da história do início da civilização humana até os dias de hoje. Então, Paulo, ele faz isso. Ele recorda os juízes, recorda Saul, apresenta Jesus como descendente de Davi, né? Afirma que João preparou seu caminho, João Batista, que a cruz de Cristo cumpriu as profecias, como está escrito em Isaías, que a ressurreição foi confirmada por testemunha e pelas Escrituras, como está escrito em 1 Coríntios 15, 1 ao 23, Salmo 2, 7, 16 e 10. Tem vários salmos que atestam falando sobre de Jesus Cristo, seu sofrimento, sua agonia, sua morte. Paulo também proclama a justificação agora pela fé, como está escrito em Romanos 4, 13 ao 21, não por obra, mas pela fé. E Paulo ainda fala da salvação, é para quem crê. Não é mais agora para realizar ou fazer coisas. Então, o discurso de Paulo ele vai terminar com um apelo solene, para que os ouvintes não repitam o erro dos que já rejeitaram o Messias, como os seus patrícios. Então, a repercussão é imediata. A pregação de Paulo foi tão profunda, foi tão fervorosa, foi tão eloquente, foi tão cortante, que a repercussão é imediata. Enquanto muitos dos judeus se retiram, glória a Deus, os gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte. E assim, quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus anunciada por Paulo, através da boca de Paulo, é uma palavra viva e tem a unção do Espírito Santo, diferente dos escribas e fariseus, que só tinha a letra, né, sem vida. Então, Paulo ali, os gentios rogam para que ele volte ao sábado seguinte, e assim, quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra de Deus, revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. Então, imagine se Paulo não tivesse todo esse conhecimento aqui dos acontecimentos, de tudo que apontava para Jesus Cristo para anunciar o Evangelho. Até porque eles não tinham ainda a Bíblia, né, por assim dizer, do Novo Testamento, escrita do jeito que está hoje. Então, eles tinham ali a Torá, onde falava e os profetas e os salmos, mas o Novo Testamento eles não tinham ainda em mãos, né? Ficou ali algo que era passado, do que eles viveram, testemunharam ali, talvez alguns até escrito do que Jesus falava, alguns escreveram, mas eles realmente, o que eles tinham em mão era ali um Antigo Testamento, por assim dizer. Então vamos prosseguir. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da sua incredulidade, né? Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu, depois o gentil, como está escrito em Romanos 1,16, Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia de Psídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. Então, diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declara: era mista que se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que rejeitais, eis que nós voltamos para os gentios. Assim, dentro do propósito soberano do evangelho de Jesus Cristo, para alcançar as nações. Então, eles iniciam trazendo o evangelho primeiro para os judeus, mas como eles rejeitam mais uma vez, já rejeitando Cristo, o Senhor Jesus, e rejeitando agora o ensinamento de Jesus Cristo através da vida de Paulo e Barnabé agora vendo que isso é obra de Deus, para que a porta do evangelho chegue até aos gentios, eles deixam de anunciar para os seus patrícios judeus e ali passam a anunciar o evangelho para os gentios. Então vemos aqui no subtópico de número 3 do ponto 2, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Vejamos. Então, ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna. Não por um decreto arbitrário
contrário, mas por uma resistência voluntária ao evangelho. Assim, Paulo volta-se para os gentios, que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Então, cumpre-se o propósito divino anunciado em Isaías, onde diz: Israel seria a luz para as nações, e de Israel viria o Cristo, a luz para a revelação dos gentios. Então, o texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A melhor compreensão, conforme a Bíblia diz, estudo pentecostal, é que todos que estavam dispostos para a vida eterna, ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito. Então, a salvação oferecida é oferecida a todos, mas acolhida apenas pelos que creem. Muitos gentios acolheram a palavra de Deus e se tornaram testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Ainda hoje, o Senhor abre porta onde menos esperamos, pois a missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Assim como Antioquia de Psídia se tornou lugar de grande colheita, Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo. A obra, porém, não terminou ali. Agora, a jornada missionária se desloca para Icônio, Listra e Derbe, onde novos desafios e milagres revelarão novamente o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. Então, observamos aqui que o Evangelho ilumina Antioquia da Psídia e alcança aos gentios. Então, você tem compreendido, você tem entendido o projeto de Deus para que você entenda ali, compreenda o livro de Atos? Então, neste momento, eu gostaria que você deixasse aí o seu like, deixasse aí a sua opinião, deixasse um comentário, se nós temos ajudado você como professor ou como aluno a entender, a compreender um pouco do texto da nossa lição. Vamos fazer uma reflexão aqui falando sobre a luz que alcança os gentios. Observamos que a mensagem de Paulo na sinagoga de Antioquia começou com uma ênfase na aliança de Deus com Israel, Então era um ponto de acordo, porque todos os judeus tinham orgulho de ser o povo escolhido por Deus. Então, Paulo ele continua a explicar como as boas novas representam o cumprimento dessa aliança. Mas ali para alguns judeus foi difícil aceitar essa mensagem. Para eles era extremamente difícil, porque era necessário que as boas novas chegassem primeiro aos judeus. Deus planejou que por intermédio da nação judaica todo mundo viesse a conhecê-la, como está registrado em Gênesis 12:3. Portanto, um judeu amava o seu povo. Paulo, como judeu, ele amava o seu povo e queria dar-lhe a oportunidade de unir-se a ele na proclamação do Evangelho de Deus. Mas, infelizmente, muitos judeus não reconheceram a Jesus como Messias e não entenderam que Deus oferecia salvação a todos os judeus e gentios que fossem a ele por meio da fé em Cristo. Então Deus planejou que Israel fosse essa luz. De Israel nasceu Jesus, a luz das nações. Então esta luz se expandiria e iluminaria até os gentios. Então, já caminhando próximo do fim da nossa lição, estamos aqui agora no ponto 3, onde vai falar sobre a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Então, o subtópico número 1 do ponto 3 vai dizer Icônio, o testemunho ousado que enfrenta a oposição. Então, observamos que em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho de Jesus com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. Aqui agora, judeus e gregos, creem. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios. É necessário que aquele que anuncia o evangelho tenha sinais e prodígios confirmados pelo Senhor, dando testemunho da graça que opera por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apredejá-los. Mas, obedientes à direção do Espírito, os missionários se retiraram para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do evangelho não pode ser detido. Então, observamos aqui que Paulo e Barnabé, anunciando o evangelho, observamos que muitos judeus ali se converteram, e também gregos, E o Senhor, ele confirmava a mensagem do apóstolo com milagres, prodígios, sinais. É algo que precisamos, em nossos dias. O erro está em Deus? Não, o erro está em nós. E procurarmos se chegar a Ele, buscar o seu poder, para que quando nós anunciarmos, o Senhor confirme a nossa pregação. E temos que ter em mente que seremos perseguidos. O reino das trevas se levantará contra aqueles que anunciam o Evangelho. E temos que estar preparados para ouvir a voz do Espírito. Observamos aqui que eles se retiraram. Não ficaram ali para discutir, para bater boca, para dizer que estavam certos, não. Mas ouvindo a voz do Espírito, se retiraram. Isso aqui é de extrema importância para analisarmos, O ponto 2 diz, milagre, confusão religiosa e o sofrimento por Cristo. Então observamos que em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como deuses. Mas Paulo e Barnabé rejeitaram a idolatria, anunciando o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Porém, judeus vindos de Antioquia e Icônio incitaram o povo contra eles. E Paulo é apedrejado e deixado como morto. Mas o Senhor restaura e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. Então,
Nós observamos aqui que quando realizamos prodígio, anunciamos milagre, o povo, por falta de sabedoria, vai querer adorar você, vai querer colocar o seu nome lá em cima, né? Em contrapartida, o reino das trevas irá se levantar, irá te apedrejar, né? Mas ali, Paulo, ele sendo apedrejado, ainda volta àquela cidade novamente para confirmar a sua convicção, a fé ancorada no Deus vivo. O ponto subtópico número 3, do ponto 3, fala: Derbe, frutos que brotam da perseverança. Então, em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil. Muitos se convertem, novos discípulos são formados. Mas, após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. Então, a obra missionária prossegue por suas raízes, não estão na comunidade, mas na fidelidade do chamado de Cristo. Então, veja que em todas essas regiões que esses missionários passaram, eles encontraram resistência, perseguição, calúnia contra eles, mas eles não desistiram. Em Icônio, Listra e Derbe, a fé persevera apesar da oposição. Então nós observamos o papel da fé na tarefa evangelizadora, é que Deus ordenou que o cristianismo fosse uma religião, entre aspas, de fé. Mas do ponto de vista objetivo, o cristianismo é uma religião, entre aspas, de revelação sobrenatural. Do ponto de vista subjetivo, é uma religião de fé. A fé é o olho espiritual que observa Deus, que percebe Cristo como Salvador e Senhor, que entende a Bíblia com a palavra de Deus, que aceita a tarefa missionária como propósito e a vontade de Deus, que descobre a missão como resultado natural da obra de Cristo e que missões é um elemento inerente do chamado à salvação e submissão obediente às inclinações do Espírito Santo, pois sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é fundamental para toda a vida e todo o empreendimento cristão. Não há uma obra espiritual verdadeira cristã que não seja uma obra de fé. Mas embora o homem, através da queda, tenha se transformado de um ser que crê em um ser descrente, ainda assim, através da operação do Espírito Santo, pode voltar a ser crente. Então, pela fé, ele aceita a salvação oferecida por Cristo. Observe que Paulo diz que caminhamos pela fé e não pela visão. Então, a vida cristã é, do início ao fim, uma vida de fé, assim como também é a tarefa missionária. Então, para nós encerrarmos aqui, encerrando esse ciclo missionário, onde os apóstolos retornaram à cidade onde havia sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Então, depois de apresentar à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé, a missão continua, porque a graça conduz, sustenta e abre caminho onde parecia impossível. Então, observamos aqui, para fecharmos esse pensamento, que o propósito de Deus para alcançar todas as nações contou com a colaboração de um servo escolhido especificamente para esta missão. Então, quando Deus chamar alguém, Deus precisa, entre aspas, de Paulo para pregar o evangelho. E o apóstolo foi posto pelo próprio Cristo como luz para os gentios, em Atos 13, 47. E dessa forma, grande parte da evangelização do mundo antigo teve participação deste valoroso homem de Deus. Em sua primeira viagem missionária, o apóstolo vivenciou manifestações gloriosas do poder divino, ao passo que o próprio apóstolo afirma que Deus abrira aos gentios uma porta de fé. Então, um fato marcante durante o cumprimento da missão de Paulo e Barnabé é que o anúncio do evangelho sempre foi seguido de embates às forças espirituais das trevas, bem como perseguições. Então, contudo, a mão do Senhor conduzia, protegia e confirmava a atuação dos missionários. Isso é de extrema importância. Esta é uma realidade que aqueles que dedicam suas vidas no seu evangelho da graça devem se acostumar. Não há nenhuma promessa de alívio. Antes, as perseguições atestam que a igreja está no rumo certo no que diz respeito a alcançar almas para a salvação. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nunca te falte o desejo de pregar o evangelho vivo do Senhor Jesus Cristo, ainda que passemos por lutas, por perseguições, por tribulações, ainda que sejamos lançados no cárcere, não deixemos de pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo momento onde nós estaremos examinando a Escritura com a lição da EBD. Até o próximo domingo, querendo Deus.